Eu não sei o que se passa na sua casa, na sua família, mas como eu tenho visto muitos posters nas redes sociais, que Deus, Ele ainda realiza sonhos. Deus, Ele realiza milagres. Deus, Ele vai fazer e continua fazendo, porque Ele não mudou. Nós costumamos mudar muitas vezes. E há alguns anos atrás, eu estava aí como você, sentadinho. Quando eu entrei neste lugar, igreja de Itaquera, o meu coração estava tão triste, tão pequeno. Os meus sonhos estavam engavetados. Não tinha mais esperança. Não tinha mais perspectiva de mudança. Mas o mesmo Deus que entrou na minha vida e permitiu para que hoje eu estivesse aqui, porque Ele abriu a gaveta dos sonhos e disse para mim: eu ainda faço milagres, eu ainda transformo sonhos em realidade. E hoje para mim estar aqui é uma realidade. E na quarta-feira eu ouvi o Carlos Eduardo dizer uma frase dizendo assim, olha, que marcou o meu coração: Deus pega o improvável e lhe faz uma realidade. Deus me pegou como improvável e me fez uma realidade. E é importante quando nós entendemos a voz de Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus começa a ministrar uma palavra, primeiro vem para mim. E eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Eu não tenho que pregar aquilo que vocês estão vivendo, eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. E eu quero dizer para você que Jesus, o especialista em transformar sonhos em realidades, Ele está aqui nessa manhã. Talvez você não entendeu. O Espírito Santo de Deus, Ele é tão detalhista, irmãos, que Ele me deu a seguinte mensagem: Jesus, o especialista em transformar sonhos em realidade. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida, e especificamente para uma área da sua casa. Essa palavra vai direcionar a sua família. Você tem sonhos ainda para a sua família? Você ainda quer realizar esses sonhos na sua família? Tenha certeza que essa palavra vai de encontro à sua necessidade. E sonhos que estão engavetados, o Espírito Santo de Deus me mostrava um grande, sabe aqueles arquivos de aço? O anjo abria o arquivo e pegava pastas e entregava para você no dia de hoje. Sonhos que estavam engavetados, Ele vai transformar numa realidade. E você pode ter certeza que você vai sentar ao lado dessa pessoa que você está em mente agora, porque é o Espírito Santo que está revelando para você. E você vai contar o hino da vitória, porque Ele não mudou. A tua vitória vai chegar. Mas para isso acontecer, irmãos, existem alguns passos que nós temos que tomar. E que cada dia, irmãos, nós possamos entender os propósitos e aquilo que Deus quer de nós. Existem algumas maneiras de Jesus nos alcançar e realizar sonhos nas nossas vidas. Às vezes, Ele vai de encontro ao meu desejo, ao meu coração, à minha necessidade e a um sonho que estava morto, Ele quer trazer vida. E às vezes eu preciso tomar uma decisão, uma atitude, de ir até o encontro dele, se humilhar e dizer: Senhor, eu preciso que esse sonho se transforme em realidade. Então o Senhor me deu através do Espírito Santo 2 textos bíblicos. O primeiro está lá no livro de Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 11 até o versículo de número 15. Livro de Lucas,
capítulo de número 7, versículo de número 11 até o versículo de número 15, que diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Versículo de número 12: ao se aproximar da porta, estava saindo o enterro de um filho único, de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Versículo de número 14: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-te. Versículo de número 15: o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Volta no versículo 11 para mim. A Bíblia, irmãos, ela relata que, versículo 11, Lucas 7, 11. A Bíblia relata, irmãos, que Jesus ele entra numa cidade. E essa cidade chamava-se Naim. Mas se nós olharmos o texto anterior, Jesus ele estava numa cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade, Jesus ele é convidado a estar, na casa de um centurião. Porque esse centurião ele tinha um empregado, e esse empregado era muito precioso para ele. E ali Jesus ele recebe ali um convite para estar ali naquele lugar. Mas aquele centurião, se achando indigno, disse: vai até o encontro de Jesus. Levou ali algumas pessoas que eram de confiança daquele homem. Disse: vai até o encontro de Jesus. Diz para ele que eu não sou digno que ele entre aqui dentro da minha casa. Mas diga para Jesus somente uma palavra, e o meu criado vai ser curado. Jesus, ao receber aquela informação, ele olhou para aqueles homens e disse assim: eu nunca vi homem de tanta fé. Podem voltar. Porque quando aqueles homens voltaram, aquele empregado estava curado, por causa de uma palavra que foi liberada por Jesus. Quando nós lemos o livro de Lucas 7, versículo de número 11, Jesus ele sai de Cafarnaum e ele chega até uma cidade. A cidade chamada Naim. E quando Jesus chega lá, irmãos, aonde Jesus estava sempre havia uma grande multidão. E sempre quem acompanhava Jesus eram os seus discípulos, e havia uma grande multidão. Imaginem só, irmãos, a cena de Jesus chegando com aquela multidão. Creio, irmãos, no meu interior, no meu íntimo, no meu coração, que havia uma grande alegria. Porque onde Jesus estava, sempre havia milagres, sempre havia o sobrenatural dele naquele lugar. Pessoas sendo curadas, você acredita nisso? Que as pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo libertas. Mas Jesus se depara com outra situação. Ao entrar naquela cidade, ele olha para uma mulher. Ele olha para uma situação. Que aquela situação mexeu o coração de Jesus, porque a Bíblia diz que ele teve íntima compaixão com aquela mãe. Imagine aquela mulher viúva, o seu esposo já havia falecido, já estava ali com uma expectativa de enterrar agora o seu único filho. Imagine os sonhos daquela mulher que estavam prestes a serem enterrados, porque ela já não tinha mais o seu cônjuge, ela já não tinha mais o seu esposo. Imagine quantas coisas ela não depositou na vida daquele seu filho, seu único filho. Imagine os projetos que passavam na mente e no coração daquela mulher. O meu filho vai poder casar, meu filho vai dar os meus netos, o meu filho vai dar continuidade à minha geração, à minha genealogia. Mas
Quando Jesus ele olha para aquela mulher, ele olha uma mulher triste, uma mulher que não tinha mais expectativas dos seus sonhos sendo realizados através do seu filho. Tudo para ela estava para acabar. Ei, olha para o seu irmão e diga assim: Deus realiza sonhos, apesar do que o mundo diz que não está mais jeito. Deus realiza sonhos nas nossas vidas. E Jesus, com aquela compaixão que ele teve com aquela mulher, ele olha para aquela mulher e diz assim: ei mulher, não chores. A Bíblia diz que o Senhor ele colhe as nossas lágrimas. E aquela mulher, ela para, eu creio que espantada, porque ela não precisou ir até o encontro de Jesus. Jesus foi até o encontro dela, para dizer para a morte: morte, hoje você perdeu, porque chegou o dono da vida sobre este lugar. Ei, morte, você perdeu, porque chegou o dono da vida neste lugar. Jesus para de frente àquele caixão, toca. Creio que a multidão que estava acompanhando aquele sepultamento estranha. Mas Jesus, irmãos, ele para. Ele vai de encontro. Ele diz para aquele corpo morto, para aquele sonho que estava morto, para aquilo que não tinha mais jeito, para nossos olhos carnais não tinha mais jeito, mas ele olha para os olhos espirituais e diz: hoje eu vou entrar nessa casa, hoje eu vou entrar nessa família e vou transformar os sonhos em realidade. E ele chegou, tocou naquele caixão e diz: jovem, levanta-te. E sabe o que aconteceu? Milagre. Milagre. Porque aquele moço, o Senhor soprou novamente o fôlego de vida naquele moço. E os sonhos que estavam prestes a ser mortos foram transformados em realidade, em nome de Jesus. E ele pega aquele moço, entrega para sua mãe e diz para ela: a partir de agora os seus sonhos são restaurados através da vida, porque eu cheguei aqui em vida, e ele vai sair daqui e os seus sonhos vão ser concretizados para a glória de Deus. Tem sonho aí, irmãos, na sua família? Sabe aquele que está perdido, Deus ele vai levantar. Ele não está olhando, irmãos, para onde ele está agora, sabe por quê? Porque você veio aqui buscar por alguém, e o Senhor está cuidando de alguém na sua casa. Não precisa ser específico o seu filho, pode ser alguém da sua família, mas ele continua e vai continuar te abençoando, porque você veio aqui para buscar um milagre sobre a sua casa. Jesus vai de encontro àquela família e transforma a morte em vida. E Jesus continua sendo especialista em transformar sonhos em realidade. Capítulo de número 8 do livro de Lucas, versículo de número 40. Ele traz
uma outra história que é relacionada, irmãos, a uma necessidade de eu e você aprendermos com um homem chamado Jairo. Porque este homem, irmãos, ele toma uma atitude de coragem. Porque Jairo, irmãos, era, segundo a Bíblia Sagrada, um dirigente da sinagoga, um fariseu, um homem que tinha os seus bens, um homem que tinha uma autoridade dentro da sinagoga, um homem que abençoava os casamentos, um homem que exercia a lei, um homem que lia a palavra, que lia a lei, um homem que dirigia as orações, um homem que acompanhava ali, né, as coisas financeiras da sinagoga, um homem de autoridade. Mas dentro da sua casa, Jairo tinha um problema. E esse problema, irmãos, ele não conseguiu resolver com os médicos dessa terra. Ele não conseguiu resolver com o chazinho da sua mãe. Porque a Bíblia diz que ele tinha uma menina, uma filha. Diga comigo, uma única filha. E a Bíblia diz que essa filha, irmãos, tinha aproximadamente 12 anos. Imagine, irmãos, você que é pai, você que é mãe, ter um filho, vendo seus sonhos morrendo. E a Bíblia diz que, versículo 40, que quando Jesus voltou, recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Versículo de número 41. Então, um homem chamado Jairo, dentro da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-se a sua casa. Segura aí o versículo 41. Jairo toma algumas atitudes que mexeram o coração de Jesus. Quando ele se desarma e quando ele se aproxima de Jesus. A primeira lição que nós aprendemos no dia de hoje é que Jairo, quando ele se prostra diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus como um sinal de humildade, como um sinal de adoração, como um sinal de estar dizendo assim: Senhor, eu conheço que Tu és vida, e em casa existe uma morte batendo, mas Senhor, é vida. Jairo ama diante de Deus, do Senhor, implora: Jesus, vai até a minha casa, como se ele dizendo: eu quero a vida para minha filha, eu quero que o Senhor entre lá e sopre novamente o fôlego de vida na minha casa, para que haja uma mudança, uma transformação. Versículo de número 42 diz: porque a sua filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Imagine só, irmãos, Jairo se prostrando diante do Senhor Jesus, Jairo clamando, Jairo implorando a situação de um pai desesperado, em busca de uma cura para sua filha, em busca dos seus sonhos sendo restaurados, em busca de uma restauração para esse sonho. Jairo,
Começa a caminhar com Jesus. Começa a ir até a sua casa com Jesus. E a multidão andava com Jesus. E a multidão, como a Bíblia diz, o comprimia. A multidão apertava Jesus. E dos versículos 43 até o 48, houve algo inesperado. No meio do caminho, Jesus ele para. No meio do caminho, Jesus ele para. Todos nós conhecemos essa história de uma mulher que há quase 2 anos precisava de uma cura, tinha hemorragias diárias, e ela toma uma decisão de fé, se eu somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu vou ser curado. E aquela mulher, naquela fraqueza em si, ela vai até Jesus, ela toca Jesus. Nesse momento, Jesus ele para, e ele faz uma pergunta: quem me tocou? Imagine só as pessoas que estavam lá tocando Jesus. E até os seus discípulos falam para Jesus: Jesus, a multidão o aperta, a multidão te toca. Como assim essa pergunta, quem me tocou? Jesus disse: esse toque foi diferente. Esse toque foi diferente porque de mim saiu virtude. Nesse momento, onde estava Jairo? Acompanhando o milagre de Jesus. Será que Jairo estava como nós muitas vezes, no Salmo de número 70, Senhor, apressa-te, porque minha filha está morrendo? Não, Jairo não abriu a sua boca, simplesmente acompanhou o milagre de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ali, aquela mulher tem um diálogo com Jesus, e Jesus olha para ela e diz: olha, vai, a tua fé te salvou. Versículo de número 49, para nós darmos continuidade, que diz que enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. Quantas vezes tem aquela frase que diz, aquele ditado que diz: notícia ruim chega logo. E essa notícia chegou para Jairo, no versículo de número 49, que diz: olha, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E agora? Jairo recebe uma notícia que ele não estava esperando. Quantas vezes nós recebemos notícias dos nossos familiares que nós não estamos esperando? Mas Jesus encoraja Jairo no versículo de número 50, que diz assim, irmãos, ouvindo isso, Jesus disse: Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Como uma palavra profética no dia de hoje sobre a sua casa, sobre a sua família, tão somente creia, não tenha medo, o Senhor está cuidando dos teus e vai continuar cuidando. E a Bíblia diz que Jesus ele olha para Jairo com amor e diz: olha, basta somente você acreditar. Sabe aquela palavra bem pequenininha que diz fé, que move a montanha? É isso que eu quero de você, Jairo. Tenha fé, acredite, confie.
E ele olha para Jairo e continua: Jairo, vamos lá. Vamos lá, Jairo. Vamos lá, porque os sonhos vão se transformar em realidade na sua vida. Versículo de número 51, que diz que quando Jairo ele chega à sua casa, Jesus não deixa ninguém entrar a não ser Pedro, João, Tiago, a mãe e o pai daquela menina. Versículo de número 52. Jesus ele olha para aquela multidão, porque ela estava chorando, e ele lança uma palavra dizendo: não chores, porque ela não está morta, mas dorme. Versículo de número 53 diz que todos começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta. Segura aí. Quando nós falamos que aquela multidão não estava entendendo, nós vamos além, irmãos. Nós vamos pegar isso para as nossas vidas. Quantas pessoas têm olhado para nós e dizendo assim: o seu filho, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, você ainda crê que Deus pode fazer um milagre? Talvez eles estão rindo de vocês. Talvez eles estão rindo de vocês como aquela multidão. Mas eu quero lançar esta palavra profética para você. Jesus, o especialista em transformar sonhos em realidades, chegou na casa de Jairo e chegou sobre a sua casa hoje, em nome de Jesus. Ele chega hoje na sua casa e Ele transforma o choro em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uou! E quando Jesus entra naquele quarto que estava a menina, algo exponencial, algo sobrenatural acontece. Versículo de número 54, que diz: mas ele tomou pela mão e disse: menina, levanta-se, levanta-te. Versículo de número 55, que diz: o Espírito voltou sobre ela, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Sabe o que significa, irmãos? Jesus soprou o fôlego de vida novamente sobre a vida dela. E quando Jesus pega aquela menina, entrega aos seus pais e diz: deu de comer. Olha, Jesus diz assim: a minha parte eu fiz, agora chegou a sua vez de exercitar a sua fé e fazer a sua fé acreditar, fazer o seu milagre acontecer, através daquela menina que Jesus ressuscitou. Jesus entrega os sonhos de novo para aquela casa. Jesus entrega novamente o que estava morto, o que estava perdido, o que estava muitas vezes longe do nosso alcance, dos nossos olhos, mas dos nossos olhos espirituais. Ele abre os nossos olhos espirituais para enxergar o bom, o perfeito e agradável obra do Senhor. O que nós aprendemos com Jairo, irmãos? Com aquela viúva nós aprendemos que Jesus ele vai até o encontro dela. Mas com Jairo é diferente. Jairo foi até o encontro dela. Jairo precisou, irmãos, se esvaziar dele mesmo. Jairo precisou se humilhar. E a primeira lição que eu aprendo é que Jairo, quando ele vai até Jesus, isso eu chamo de ato de reconhecimento. Um ato de reconhecimento é quando Jairo entende
que só Jesus, Ele é vida. No livro de João, capítulo 14, versículo de número 6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jairo entendeu que Jesus, ele era vida. Quando Jairo, ele se prostra diante do Senhor, como sinal de humilhação diante do Senhor, conforme a Bíblia nos relata no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, e se o meu povo, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, que diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos meus maus caminhos, então eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Jairo, num ato de humildade, se humilhou diante do Senhor. Jairo adorou, por que não? O fato de dobrar os joelhos, se prostrar diante de Jesus, é o fato de nós humilharmos, de nós adorarmos a Ele. A Bíblia diz que quando Ele conta para Jesus, preste atenção, quando Ele lança diante de Jesus, quando Ele deposita diante de Jesus a sua última esperança, os seus sonhos. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, que nós devemos lancem sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele lança Ele deposita a sua fé, a sua esperança, a sua última esperança em Jesus. Ele lança diante dele a sua aflição. Nos versículos 43 a 48 que nós não lemos, há um momento que Jairo nos ensina algo que eu creio que muitos de nós não temos: paciência. Imagine a sua filha morrendo. No meio do caminho, Jesus ele para socorrer alguém. A minha Bíblia não diz que Jairo em nenhum momento ele retrucou ou questionou. E eu entendo que Jairo teve paciência. Salmo de número 40, versículo de número 1. Na corrigida, irmãos. Na corrigida diz que esperei com paciência no Senhor. Agora, só para nós e para Jesus, nós temos tido paciência para aguardar o tempo certo de Jesus agir nas nossas vidas, na nossa família. E Jairo, ele nos ensina, ele soube esperar com paciência. Versículo do Salmo 40, versículo 1 diz que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo de número 50, irmãos, que quando Jesus ele olha para Jairo, quando ele recebe aquela notícia que a filha dele estava morta, a Bíblia diz que Jairo recebe aquela notícia e o Senhor o encoraja. O Senhor lança uma palavra profética na vida dele. O Senhor lança algo que faz Jairo meditar e acreditar. Porque ele disse assim: não fique triste, ou Jairo, não tenha medo. Jairo, crê somente, porque a sua filha vai ser curada.
Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova das coisas que não vemos. Jairo estava baseado nessa fé, porque isso é fé. Eu tenho certeza, eu acredito, mas eu não vejo com os meus olhos carnais, eu só vejo com os meus olhos espirituais. E o versículo de número 51 até o versículo de número 55, onde acontece o milagre, onde Jesus, aquele que transforma sonhos em realidade, o especialista, realiza um milagre na vida dela. Sabe por quê? Porque Hebreus 13, versículo de número 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha para o seu irmão e diz assim: Ele não mudou. Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. E nós mudamos? Olhe para você e diga assim: será que eu mudei? Será que eu mudo muito? Será que nós mudamos muito? Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lucas 1:37 que diz: haverá alguma coisa impossível ao Senhor? Para Deus nada é impossível, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Na sua casa nada é impossível. Os seus sonhos para Ele nada é impossível. Você vai continuar, irmãos. Sabe por quê? Porque nada é impossível para Ele. Se Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele diz para você que nada é impossível. E para fechar, irmãos, Efésios de número 3, versículo de número 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensando, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é poderoso para fazer muito mais. Basta somente nós cremos e acreditamos, porque o Senhor, através do maior especialista em milagres, vai chegar na sua casa. Eu vou além, irmãos, como profeta de Deus, vou dizer assim: o Senhor já chegou na sua casa. O Senhor já chegou na sua casa. O Senhor já chegou na sua família. O Senhor já chegou lá. O Senhor já resgatou lá. O Senhor já agiu lá. E Ele vai continuar, porque Ele não mudou. Se você acredita nisso, se coloca de pé. Ei, diga comigo: Jesus. Não, diga forte, irmãos, profético, diga, é algo profético, diga assim: Jesus. Jesus, o especialista em transformar. Diga: é o meu sonho. Diga: é o meu sonho em realidade. Já chegou para transformar, para curar, para realizar os meus sonhos em realidade, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aí olha para o seu irmão e diga assim: sabe por quê? Porque Ele transforma a morte em vida. Fala para ele: Ele transforma a morte em vida. Ele transforma a morte em vida, irmão Carlos. Ele vai lá e faz. Ele vai lá e realiza. Ele tira da biqueira, Ele tira da prostituição, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Profetize eu e minha casa, vamos servir ao Senhor. Ele é vida, Ele é cura, Ele faz o impossível.